Sabe aquela ideia de desenhar um remédio sob medida, átomo por átomo, para desativar um vírus ou uma célula de câncer? Pois é, por muito tempo isso parecia coisa de ficção científica. Mas hoje a gente está cada vez mais perto dessa realidade e tudo graças à análise de dados. Estamos transformando uma das tarefas mais difíceis da ciência em um quebra-cabeça que, olha, já dá para começar a resolver. Mas sabe, como é que se projeta um remédio do zero? Pensa assim, é como tentar achar uma única chave com um formato super específico, num chaveiro que tem, sei lá, bilhões de chaves possíveis. É uma busca gigantesca, né? Onde o objetivo é encontrar aquela molécula que se encaixa perfeitamente no alvo biológico e faz exatamente o que a gente precisa. E o jeito tradicional de achar essa chave, nossa, é um processo exaustivo, caro pra caramba. Os cientistas começam com um universo de compostos químicos e depois de inúmeros testes em laboratório, vão filtrando, na esperança de sobrar um ou dois candidatos promissores. É um processo de eliminação que pode levar anos e custar uma fortuna. Para a gente entender o coração desse desafio, vamos usar uma analogia que é ótima, a do problema do chaveiro molecular. A ideia é super simples de entender, mas executar é outra história. A gente precisa encontrar a chave molecular perfeita para uma fechadura de proteína bem específica. E olha, a base de muitos remédios modernos é justamente essa interação, essa dança entre a chave e a fechadura. Uma molécula menor, que a gente chama de ligante, se conecta a uma proteína-alvo. E essa conexão pode ligar ou desligar a função da proteína, funcionando como um interruptor biológico, sabe? O segredo todo é achar o ligante certo para controlar os processos que causam as doenças. E essas fechaduras, as proteínas, o que são elas, afinal? Bom, elas são as máquinas moleculares da vida, as macromoléculas mais abundantes nas nossas células. Elas são formadas por bloquinhos de construção, os aminoácidos, que se juntam numa corrente longa, tipo as contas de um colar bem complexo. Mas o verdadeiro segredo não está na corrente em si, e sim em como ela se dobra. Essa corrente de aminoácidos vai se torcendo, se dobrando, até chegar numa forma tridimensional única, que é a forma funcional dela. É nessa estrutura 3D que a mágica acontece, onde rolam as interações com os ligantes. Em biologia, é isso, a forma determina a função. Só que analisar essa complexidade toda, átomo por átomo, é um pesadelo computacional. E isso levou a uma ideia genial. E se, em vez de mapear o objeto inteiro, a gente pudesse mapear só as interações mais importantes? Vamos ver como essa simplificação funciona na prática. E aqui está o pulo do gato. Em vez de analisar a posição 3D de cada átomo, o foco muda. A gente passa a mapear só as interações cruciais entre a proteína e o ligante. Basicamente, estamos transformando um quebra-cabeça 3D super complexo num mapa 2D de conexões. E isso é muito, mas muito mais fácil e rápido para um computador analisar. Essa representação 2D tem um nome, é um grafo. É um conceito fundamental lá da ciência da computação. Pensa assim, os nós são os átomos ou os aminoácidos. E as arestas, as linhas que ligam eles, são as interações, os apertos de mão entre eles. Simples, né? Mas extremamente poderoso. E é essa abordagem de mapear as interações que nos leva direto para a estratégia central dessa análise. A Gremlin é uma ferramenta super poderosa de mineração de dados feita sob medida para encontrar os padrões que ficam escondidos nesses mapas moleculares. O grande objetivo da Gremlin é encontrar o que a gente chama de subgrafos frequentes. O que é isso? Um subgrafo é simplesmente um padrão de interações que se repete, um pedacinho do mapa que aparece várias e várias vezes. É como encontrar a constelação de Órion em diferentes fotos do céu à noite. Se um padrão aparece tanto assim, a hipótese é que ele deve ser muito importante para a função daquela molécula. Olha só este exemplo visual. O G representa o nosso mapa de interação completo, já os pedacinhos menores S1, S2 e S3 são padrões que foram encontrados dentro dele. É exatamente esse tipo de padrão repetido que o algoritmo é treinado para caçar, em milhares de interações diferentes. E o processo da Gremlin funciona em 3 passos bem inteligentes. Primeiro, a modelagem. Ela converte aquela complexidade 3D em grafos 2D. Segundo, o agrupamento. Ela organiza esses grafos por semelhança, tipo organizar livros por gênero na estante. E por fim, a mineração, que é a busca ativa por aqueles padrões que se repetem dentro de cada grupo. É como um funil projetado para transformar um monte de ruído em sinal, dados brutos em conhecimento de verdade. Bom, toda essa teoria é muito legal, mas o teste de fogo é na prática, né? Então os pesquisadores aplicaram a Gremlin em 2 alvos biológicos conhecidos por serem bem difíceis e super importantes. Vamos ver o que eles descobriram.
O primeiro alvo foi a CDK2. Essa é uma proteína que, quando desregulada, está ligada ao câncer. Por isso mesmo, ela é um alvo crucial para o desenvolvimento de novos remédios contra a doença. E o resultado foi impressionante. Analisando 73 estruturas diferentes da CDK2, a Gremlin identificou sozinha padrões de interação fundamentais que se repetiam. Ela descobriu os apertos de mão moleculares essenciais que definem como os inibidores se ligam nessa proteína. E o melhor, tudo isso sem nenhuma intervenção humana. O segundo teste foi contra um adversário ainda mais, digamos, perigoso, a ricina. Ela é uma das toxinas mais potentes que existem. Entender como inibir essa toxina é uma prioridade, mas o desafio é enorme. Por quê? Porque tem pouquíssimos dados estruturais disponíveis, o que torna a tarefa de achar padrões quase como procurar no escuro. Mas mesmo com tão poucos dados, a Gremlin mostrou a que veio. Ela conseguiu identificar resíduos e átomos específicos no sítio ativo da ricina. E esses pontos são exatamente os mesmos que estudos em laboratório já tinham confirmado como sendo cruciais para a função tóxica dela. Ou seja, o algoritmo apontou exatamente para os pontos-chave, validando a sua precisão mesmo com pouca informação. Esses resultados são super promissores, claro, mas o que eles realmente significam para o futuro da medicina? Qual é o impacto disso a longo prazo, de projetar fármacos com base em dados? Então, o verdadeiro poder dessa abordagem vai muito além de só encontrar uma chave para uma fechadura. A grande sacada é descobrir os princípios fundamentais, as regras do jogo, de como uma família inteira de proteínas interage com seus ligantes. Se a gente entende essas regras, a gente pode acelerar e muito a descoberta não de um, mas de vários novos medicamentos. E isso tudo nos leva a uma pergunta que pode mudar tudo. Com essa capacidade de analisar oceanos de dados biológicos e extrair padrões que o olho humano não consegue ver, estamos entrando numa nova era. Uma era onde a inteligência artificial pode não só ajudar, mas talvez até liderar a busca por terapias que vão salvar vidas. A questão não é mais se, mas sim quando o próximo grande medicamento vai ser descoberto por um algoritmo.